Hoje vamos apresentar 10 manhuás de cultivo, né? Tava na rua, né? E aquela sensação de quando você chega tá perto de casa dá vontade de cagar, né? E imagina, aí você lembra dos caras cultivador, que esses caras cultivador eles acabam, tipo, correm muito rápido, né? Imagina, você tá descendo o ônibus, você dá aquela vontade de cagar e você dá com vontade de correr muito rápido, mas você não consegue. Então, vamos apresentar 10 manhuás de cultivo. Nosso primeiro manhuá é esse aí que tá aí. O nome do nosso protagonista é Lu Sheng. O que acontece? Ele, como a gente pode ver, ele tá num lugar, né, tentando ler um livro, só que ele não consegue, né? Aí aparece um figurante número um. Esse figurante número um, ele acaba, tipo, levando o nosso protagonista no lugar, né? Só que quando ele chega nesse lugar, é pra espancar o protagonista, né? E tipo, você pensa, pô, como assim? O protagonista é um escravo? Ele era um escravo, né? Da própria família dele, né? Quando os pais dele morreram, o tio dele tomou a posse da família e pegou ele como escravo. Só que não matou porque o tio dele achou que o pai dele tinha deixado uma arte marcial mística, né? E o tio dele queria muitas artes marciais. E acabou deixando ele ali pra ver que vai que ele conseguiria achar essa arte aí, né? Mas manteve ele como escravo. E ele era espancado todos os dias, né? Eles tomavam uma pílula para ele aguentar um dano e ele era espancado todo dia. Só que ele acabou encontrando seu primo lá. E seu primo era um grande admirador dele. Só que esse primo dele acabou ficando arrogante depois que os pais dele morreu. E acabou usando ele também como saco de pancada, né? E ele mostra assim que o primo dele se espelhava nele. E depois que a família dele perdeu tudo, o primo dele acabou passando por cima dele, utilizando ele como saco de pancada. E o primo dele fala: ó, daqui a uns dias a gente vai lutar e eu vou te matar. Só que, por coincidência do protagonismo, né, o protagonista acaba ativando um poder que todo mundo queria. Né? Então, quanto mais ele apanha, mais forte ele fica. Né? Pô, o trabalho dele. Ele tá sendo mantido como escravo pra apanhar. Então, melhor coisa possível, né? E ele acha um cara que gosta de bater nas pessoas e pede pra esse cara ficar batendo nele. E você sabe, né? Quanto mais ele apanha, mais forte ele fica, né? Aí ele vai apanhando, ele vai evoluindo. Aí ele consegue derrotar esse primo dele que se espelhava nele. Aí depois eles mandam ele para mais sofrimento, né? Mas eles não sabem, quanto mais sofrer, quanto mais ele apanhar, mais forte ele fica. E agora ele vai buscar um caminho e vai se vingar de todo mundo que fez mal a ele, a irmã dele, né? E a família dele, né? No começo desse manhua, o protagonista, ele tá lutando, né? Aí chega um cara lá, né? E esse cara olha e vê que esse protagonista passou o sarrafo em todo mundo, né? Que era do culto demoníaco. E esse protagonista fala assim: e aí, irmão, você achou que eu tava morto e tal? Aí nos apresentaram o protagonista. Ele era o quinto discípulo do líder do culto demoníaco, né? Sheon Ong, né? E o que acontece? Devido a ele ser vendido, né, pelos pais dele, ele acabou como é que eu posso explicar? Ele acabou, tipo, ele foi vendido, ele teve que passar por um treinamento bem fudido mesmo, né? Teve que trair pessoas, teve que matar pessoas. E ele acabou ficando muito forte, né? Por causa que ele descobriu uma arte marcial que todo mundo queria. Só que, tipo, ele era o sucessor do líder do culto demoníaco. Mas só que o culto demoníaco é traição, traição atrás de traição. Tanto que quem traiu ele foi o próprio irmão, que ele considerava um irmão mesmo, entendeu? E esse cara chega lá e pergunta: pô, você não tá morto não? Você tá vivo ainda? Aí aí esse cara fala assim, já que você tá. Como esse cara sabia que ele não poderia derrotá-lo no X1 com ele no seu ápice, esse cara fala: agora eu vou conseguir derrotar. Então vai pra cima dele, achando que por ele estar todo fudido, ele ia conseguir derrotá-lo. Só que o nosso protagonista ativa uma arte celestial, né? Que dá poder a ele, mas só que o corpo dele vai ser destruído. Né? E ele consegue lutar contra esse cara que traiu ele. Aí ele tá lutando com o cara lá, né? E esse cara percebeu que ele tá ganhando em força, né? Mesmo ele estando todo fudido, ele ainda tava ganhando em força, né? Por causa dessa arte marcial que ele se auto. Por causa dessa arte marcial, por causa da técnica suprema proibida, né? Ele tava ganhando em força, ganhando em tudo. E mesmo ele estando todo fudido, ele conseguiu ainda derrotar esse cara, né? Tanto que esse cara até implora pela vida e ele passou o sarrafo mesmo. Mas como ele usou essa arte que poderia danificar o corpo dele, o corpo dele foi todo fudido.
E chegou um grupo lá, né, que estavam vendo a luta, chegou esse grupo lá, e esse grupo viu ele nos últimos suspiros dele, né? E esse grupo tinha um monge, e esse monge falou: "Vou rezar para que você reencarne, né?" Ele confessou os pecados dele, e esse monge falou: "Vou rezar para que você reencarne." E ele voltou no corpo dele quando ele era criança, depois que ele foi vendido pelos pais dele. E agora ia fazer de tudo para mudar essa trajetória que aconteceu na vida dele, né? Se ele vai conseguir ou não, aí vocês tem que ver. Já o próximo, começa com o nosso protagonista, né, numa casinha bem simplesinha, né? Uma casinha de galinha bem simplesinha, limpando lá e cuidando das suas galinhas. Só que, tipo, ele tava numa escola na qual ele tinha que ter força, né? Aquela escola lá, quanto mais forte você é, mais você sobrevive naquela escola, né? E os caras todo mundo tava incomodado, porque, tipo assim, ele nunca evoluía, né? O nosso protagonista é Yang, ele nunca evoluía, né? Yang Kai. Ele nunca evoluía. Todo mundo evoluía, mas ele nunca evoluía. E o pessoal que, tipo assim, que estavam junto com ele ali, que ele sentava o sarrafo, esse pessoal acabou vendo que ele não tava evoluindo e começou a passar por cima dele também, né? E ele, tipo assim, ele era um cara que ele não conseguia evoluir, mas ele brigava com todo mundo, né? Ele era aquele famoso brigão. E mesmo ele mostrando para as pessoas que ele tá tentando, o pessoal ainda desafiava ele. E ele ia pra porrada mesmo, tava nem aí, entendeu? Lutava com qualquer um. Tanto que ele acabou lutando com alguns figurantes, né? E os figurantes, ele conseguia. E os figurantes faziam praticamente aposta pra ver quem lutava, né? E ele, tipo. Ele tinha que lutar com o discípulo elite, central. Tipo, ele ia lutando com todo mundo. Ele tava nem aí se ele ia morrer ou não. Mas ele queria lutar, né? Porque ele não queria ser ridiculizado. E lutando. Ele acabou sofrendo um dano do caramba. Mas o corpo. Mas alguma coisa aconteceu ali. Um hack misterioso que ele acabou meio que aguentando, né? Quanto mais ele apanhava, mais ele voltava mais forte. Mas aí ele conseguiu ele ainda perdeu, só que ele foi descansar numa árvore e uma pessoa acabou deixando que estava anotando quantas vezes ele perdeu, né? Quantas vezes que ele tinha perdido, para quem ele perdeu e qual era o nível de cultivo dessas pessoas que ele perdeu. Acabou dando uma pílula para ele. E ele vai, acorda, toma essa pílula e depois que ele tomou essa pílula, ele acabou sentindo o corpo dele diferente, né? Só que, do nada, quando ele vai dormir e ele acorda, aparece tinha um livro preto. Tinha um livro preto, né? Debaixo da cama dele. E ele vê esse livro e ele acaba lendo esse livro. Só que não tinha nada no livro. Só tinha instruções do que fazer. E ele bota o sangue dele e acaba aparecendo o deus do Hacks lá, né? Aí ele acaba ganhando uma arte celestial dos ossos lá e o problema dele é que ele tinha problema no osso. E todo o problema do osso dele acabou sendo resolvido naquilo. E agora ele vai sentando sarrafo em todo mundo e vai crescendo, né? Agora ele vai se vingar de todo mundo que humilhou ele pra crescer, né? Usando essa arte que ele ganhou. Essa arte de fortalecimento dos ossos lá, né? Suprema lá que ele ganhou. Tudo começa com um continente espalhando uma lenda, né? Sobre o catálogo dos 9 receitas de cavar, né? Que foi escrito por um grande imperador mago, né? Que tem todo o registro da vida daquele mago. E esse catálogo foi parar na mão do Rei Demônio. E o Rei Demônio também deixou muito conhecimento ali, né? E todo mundo queria esse catálogo, mas só que esse catálogo acabou sendo encontrado pelo nosso protagonista, que é o mago imperador, né? E todo mundo, quando descobriu que esse catálogo estava na mão dele, resolveu ir atrás desse catálogo, né? Porque queria saber o conceito da vida, né? Da morte da vida, né? E estava na mão do quem? Do mais forte. E o protagonista, tipo, ele sabia do poder dele, né? Então ele falou, já que todo mundo veio aqui para me enfrentar, então eu vou enfrentar todo mundo. E no começo logo ele acaba sentando sarrafo em todo mundo, né? Só que quando ele ia achando que a luta tinha terminado, quando ele achou que essa luta já tinha terminado, aparece os 7 imperadores para enfrentar ele, né? Só que ele não tava nem aí, porque ele ia conseguir derrotar os 7 imperadores. Só que o que aconteceu, né? Tipo, o que aconteceu? Nosso protagonista acabou sendo traído pelo seu discípulo, né? E ele fica tipo, pô, te ensinei tudo e você tá me traindo. E o discípulo dele traiu ele por um mínimo detalhe, porque o protagonista não queria deixar ele ler os livros também, né? Que considerou ele como um ladrão, né? Pelo pensamento do discípulo dele. E o protagonista, pô, você me traiu por causa disso? Aí o protagonista, tá bom, então já que eu vou morrer, então eu vou matar logo todo mundo junto.
né? Então ele acabou explodindo. E nosso protagonista, né, ele acaba reencarnando num corpo de um rapaz que era um serviçal de uma família. E no começo ele tenta até fugir, né? Só que esse serviçal acabou botando alguma restrição que não que ele teria que ajudar essa família para depois conseguir fugir, né? Deixa essa família é, num amplo de vida bem bom, né? Então agora o nosso protagonista tem que fazer de tudo para essa família ter um amplo de vida bom, e ele vai crescendo aos poucos, né? Escondendo a sua verdadeira intenções, né? Aí ele vai, tipo, ele vai se vingando de todo mundo que traiu ele, os 7 imperadores, o discípulo dele que ainda tá vivo, ele descobre, então ele vai criando mais poder para se vingar dessas pessoas. Tudo começa com o nosso protagonista treinando com seu avô na floresta. E ele vai treinando, né? E seu avô, ele, tipo assim, esse manhwa é muito engraçado. O avô do protagonista vai, bate nele, fica batendo nele. Mas depois vai mostrando que o avô dele só tá querendo treiná-lo para que ele possa sobreviver nesse mundo de cultivadores, né? E esse velho aí, ele começa a treiná-lo com artes marciais de matar mesmo, né? Porque o velho já foi um ex-matador, né? E já foi uma das pessoas mais fortes do Murim. É considerado uma das pessoas mais fortes do Murim. Então esse velho lá tá treinando. Repara que toda vez que os caras são os mais fortes, eles são os que eles mais parecem mendigo mesmo, né? Não sei porquê, mas os mais fortes sempre parecem os mendigos, né? E esse velho, ele vai treinando o protagonista. E vai mostrando esse protagonista quão ruim é o mundo de cultivo, né? E esse protagonista, ele acaba aprendendo as artes marciais que ele vai deixando e vai começando a evoluir, né? E esse manhwa é bom que dá pra você ver a evolução do protagonista, né? Você pega e você sente realmente... É um dos poucos manhwas que você conhece a evolução do protagonista, né? E esse é um deles. E, tipo você vê o protagonista começando no manhwa mais inocente, depois vai vendo ele ficando mais violento, entendeu? Só que o velho vai mostrando pra ele, ensina ele a usar a sede de sangue, né? Tanto que joga ele numa toca com um lobo primeiro, né? E pra ele aprender que... Pra ele não ser aquela última pessoa a comer, né? Que não se rebaixar e acabar sendo a última pessoa a comer, né? Então o velho acaba mostrando pra ele, ó, você tem que se impor na comida, né? E quando ele percebe que o protagonista conseguiu fazer isso, ele joga o protagonista numa cela cheia de lobos, né? E o protagonista vai vendo que o mais forte sobrevive. Então o protagonista vê os lobos comendo os mais fracos, aí o lobo vai atacar ele pra tentar pegar ele acaba lutando e matando o lobo, né? E ele vai ficando mais e mais forte conforme a obra, né? E é bom desse manhwa que você vai vendo a evolução do protagonista, né? E eu recomendo esse manhwa. Esse manhwa é muito bom, né? Tem muitos capítulos e você vai vendo a história e você vai sentindo a história, né? E eu gosto desse manhwa. Esse manhwa é bom, recomendo. E tipo, se você quer um manhwa pra você seguir a história, é esse manhwa, pô. Já o próximo manhwa, o nosso protagonista, ele acaba acordando na sala de aula, né? E ele, pô, o que aconteceu, né? O nome dele é Shenshin, né? Ele acaba recordando na sala de aula que ele já tinha vivido já, né? E ele acabou percebendo que ele foi morto. Ele acabou sendo morto pelo imperador e pelo imperador sábio e pelas 6 bestas divinas, né? E ele acaba retornando, né? Regressando pro seu corpo de quando ele era mais jovem, né? E ele vendo as pessoas que ele viu morrer, que ele viu evoluir, né? E ele vendo essas pessoas, ele acaba relembrando das mortes dessas pessoas, né? E agora ele vai tentar fazer de tudo para quê? Para mostrar, para ficar mais forte, para quando acontecer quando acontecer a invasão dos monstros na ilha onde ele mora, ele não ser mais aquele fracote, né? Tem que passar por toda aquela dificuldade, né? E no começo já dá pra ver a professora que humilhou ele, né? Com uma pergunta difícil que ele não saberia, porque ele era um garoto meio problemático, um garoto meio ele não tá nem aí para nada, né? Ele acaba pegando e respondendo essa pergunta, né? E todo mundo fica chocado, porque ele era um garoto que não tá nem para saber de nada disso tudo, mas agora ele vai mostrar que ele é uma outra pessoa, que ele vai mostrar que agora ele realmente quer fazer a diferença, né? Esse manhwa, e agora ele vai ter que trilhar um caminho para poder com que as pessoas não sofram de novo, né? Já o próximo é Nanomancini. Nanomancini, esse manhwa é muito bom. Tudo começa com o nosso protagonista correndo numa floresta, todo fudido mesmo, fudidão. E tinha ninjas atrás dele, né? E ele, tipo, tava todo ferrado. Só que ele não ia morrer sem brigar, né? E ele não era um cara forte, ele era um cara fraco. Mesmo ele sendo filho do rei lá, né? Que ele era considerado um príncipe, ele era uma pessoa fraca, né? E ele tava lá
se fazendo ainda de fraco, mais fraco do que ele é, né? E o cara chega até ele, né? Com toda a intenção de matar ele, acaba chega muito perto dele, ele acaba esfaqueando esse cara, né? Aí depois que ele esfaqueou esse cara, os outros perceberam que, tipo, ele pode ser uma presa fácil, mas ele não vai desistir tão fácil, né? E ele acaba cedendo lá, quase morrendo. Ele acaba cedendo, quase morrendo. E ele, quando ele ia morrer, aparece uma pessoa, né, que vivia no futuro e fala, olha, você é um ancestral e eu quero uma vida mais tranquila, né? Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te dar esse poder para que você, não, quando eu chegar no meu tempo de nascer, eu vou ter uma vida confortável, né? Então toma esse poder. E acaba dando poder de nanomacine nele, né? Um poder de um sistema, mas um sistema por um murim, né? E é um manhwa de sistema esse daqui. E agora esse protagonista, ele vai ter que passar por todos os testes, né? E ele não podia aprender artes marciais, né? Essa é uma regra. Então ele tinha que aprender artes marciais sem ninguém saber que ele estava aprendendo artes marciais, né? E as pessoas, pô, como é que esse cara saiu vivo, né? De um bando de assassinos se ele não é uma pessoa que usa artes marciais, né? Então ele tem que aprender artes marciais na encolha para poder fazer a graduação, né? Porque, tipo assim, os filhos dos líderes ali não podia fazer participação aprendendo artes marciais, né? Aí ia contar um pouco, ó, há muito tempo atrás, eles aprenderam artes marciais. E, tipo, quanto mais lutadores aprendiam artes marciais, mais pessoas eles queriam desafiar, né? Só que aconteceu, teve uma guerra, né, entre dois clãs. E esses clãs acabaram se dividindo, né, porque perceberam que essa guerra não valia a pena muito e acabaram se juntando e criaram uma coalizão, né? E cada um desses coalizões tem filhos, né? E esses filhos vão participar dessa escola aí. Só que o nosso protagonista, ele sempre foi fardado a não ganhar nada, né? Ele não tem cultivo bom, então ele foi fardado a sempre não ganhar nada. E a vida dele foi sempre um inferno, né? Então agora ele vai ter que crescer, né? Sem ter nada, sem ganhar nada, né? Então ele vai ter que disputar a eleição lá para poder entrar na seita fraco, né? Sendo fraco, né? Tanto que ele passa na primeira fase com determinação, né? E agora ele vai crescendo para poder chegar um dia e descobrir o que fizeram com a mãe dele, né? Que mataram a mãe dele também. E descobrir porque a seita lá, uma das seitas matou a mãe dele, né? A seita demoníaca. Já o nosso próximo manhwa. Esse manhwa aqui é meio tipo, esse manhwa é meio me pegou meio de surpresa, né? Começa com uma mulher, ela tá subindo uma ilha, aí você pensa, pô, esses monstros que vão atacar ela, esse elefante, esse urso, esse rinoceronte, esse leão vai atacar ela? Por que tem isso, né? Porque um animal herbívoro tão junto com animais carnívoros, né? Aí você pensa. Mas não, eles estão correndo do protagonista, né? E o protagonista acaba, tipo, ele nunca viu uma garota nova, ele, essa garota aqui e tal. E ela acaba falando o nome dele. E ele, pô, sabe meu nome? Como é que essa mulher sabe meu nome? E leva ele lá pros mestres dele, né? E o mestre dele fala assim, pergunta pra onde que ela vai levar ele e ela fala que vai levar ele pra casa dela. Aí eles perguntam assim pra ela assim, mas como é que você pode dizer que... Você tem uma prova que ele é seu parente? Se você não tiver, nós vamos te matar. Aí ela fala, ele é filho da mãe dele. Aí, tipo, todos eles ficam, hã? Ah, mesmo, eu também me pareço com meu pai. Tipo, é muito engraçado, pô, esse manhwa é muito engraçado, é muito hilário. É um protagonista que ele aprendeu cultivo, ele aprendeu todo tipo de artes marciais, todo tipo de doideira mesmo no mundo. E agora vai usar no mundo moderno, né? É muito engraçado e tem luta, tem tudo, entendeu? Tem humor, tem luta, tem tudo aqui, né? Tem vingança também, né? E agora ele vai trilhar um caminho no mundo moderno, né? Se ele vai conseguir ou não evoluir mais pra frente, mostrar para as pessoas quem ele é, né? Honrar o nome da tia dele, mostrar para as pessoas que humilharam ele quem ele é. Aí é com vocês aí. Penúltimo manhwa. No começo do manhwa a gente vê 4 grandes mestres, né? O rei da flor verde, né? Deus da espada, né? Cavalo luminoso e deusa do gelo, né? E tipo, o que acontece? O culto demoníaco, ele preparou uma cilada para cada um desses quatro grandes mestres desse mundo murim, né? Porque esses caras estavam, tipo assim, desafiando todo mundo, né? E eles eram os mais fortes. Então o culto demoníaco acabou preparando uma armadilha para eles, né? Sequestrando filhos, tudo para eles poderem serem presos, né? E o protagonista, né, que foi uma das pessoas que prenderam eles, né, acabou falando, olha, eu quero que vocês me ensinem as artes marciais de vocês para que um dia a gente possa fugir daqui, né? E os caras não queriam ensinar, todos eles falaram que ia matar ele, que ia fazer mal a ele.
Ele fala, vocês realmente acham que vocês vão conseguir sair daqui? Eu sou a única chance de vocês sair daqui. Então eles acabam ensinando a ele, né? Pela vingança também, eles acabam ensinando a ele. Só que o protagonista, ele realmente ele conseguiu aprender. Só que todo mundo, o culto demoníaco, estava de olho nele, né? Falando, pô, nós sabíamos que você era um cara que não era de confiança. A gente ia trair você mesmo, entendeu? A gente só tá esperando você aprender a artes marciais dele pra gente matar você e pegar a arte marcial pra nós, né? Mas o protagonista, ele, por que pareça, ele conseguiu aprender a arte divina que desafia os céus, né? E ele acaba aprendendo essas artes marciais e acaba conseguindo quase fugir com eles, né? Só que aconteceu um erro, né? O próprio líder do culto demoníaco foi lá. E o próprio líder do culto demoníaco acabou metendo um sarrafo nele, né? Então, o que aconteceu? Ele acabou morrendo. Todos eles acabaram morrendo. E nosso protagonista acabou renascendo num corpo de um espadachim, né? E essa pessoa que nosso protagonista renasceu, ele tem uma limitação no corpo, né? Só que não é mais a mesma pessoa. Agora é o nosso protagonista que tá ali. Então, nosso protagonista, ele vai... O que ele vai fazer? Ele vai buscar deixar o corpo mais saudável, né? Que é esse protagonista aí, essa pessoa que ele reencarnou, era um mestre lá que ensinava as crianças lá, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar deixar o corpo saudável, ensinar as crianças, mas vai tentar fazer com que o corpo dele volte ao normal para ele conseguir usar a arte divina secreta lá, né? Que desafia os céus, né? E ele vai mudar agora, ele vai mudar todo mundo morinho em outro corpo, né? Desafiando todo mundo, até o culto demoníaco, né? Ele vai conseguir ou não é com vocês, né? Vocês têm que ver, pessoal, que esse manhwa é muito bom, né? Tem muitos capítulos e vocês não... É bom, é bom. Agora o último manhwa, né? Esse último manhwa, o nosso protagonista, o nome dele é Anjuen, né? Ele tinha 21 anos. Ele acabou morrendo, né? Tipo, ele não aguentava essa vida, ele saiu do hospital e ficou vendo anime, né? Morreu vendo anime. Ele é um herói. Ele morreu, né? E ele acabou renascendo no mundo de cultivo. Só que ele renasceu num mundo onde os mais fortes sobrevivem, né? E ele renasceu e ele acabou voltando, ele veio no corpo de um menino lá, né? Que esse menino não tinha tanta aptidão. Só que o Deus, ele deu um sistema pra ele, tipo assim, se ele conseguisse girar o dado e o dado acabasse dando sorte, ele acabaria ganhando poder de cultivo, né? Então ele vai fazendo várias vezes, né? Para ele tentar ficar forte, né? E ele vai girando esse dado. Esse manhwa é um pouco é um pouco mais comédia, né? Mas também tem umas cenas de ações, né? Mas ele é mais comédia, né? Não é tanto comédia igual o penúltimo, mas esse aqui é muito comédia, né? E agora ele vai tentar crescer nesse mundo, né? Para poder... Nesse mundo é onde os fortes sobrevivem, né? Lutando e mostrando para as pessoas que acham que ele ainda é fraco, né? Se ele vai conseguir ou não é com vocês.